Eu acho muito curioso o fato das pessoas negociarem a sua fé em nome dos seus ídolos, né? Sejam eles do tipo que forem, né? Tipo uma necessidade de focar naquilo que vê para tentar alimentar aquilo que não pode ser visto. Tipo assim, a fé não dá para ver, né? A fé é a certeza nas coisas que se esperam e a convicção nos fatos que não se veem. E é muito interessante, porque este conceito, ele pode até estar na Bíblia, né? Só que ele pode ser encontrado no I Ching, ele pode ser encontrado em textos maias, ele pode ser encontrado no zoroastrismo e esse negócio tudo aí, né? Todas as menções são de que nós devemos viver pela fé e que a fé é algo que não se vê. Então, tipo assim, a vida, né, seja pela ótica que for, ela deve ser orientada pelo que não se vê. Então, tipo, isso todas as coisas, crenças falam isso, né? Até o poeta afirmou que o essencial à vida é invisível aos olhos. Mas parece que a gente tem uma necessidade de buscar ídolos, né? Buscar coisas que a gente fica ali observando. Então, assim, eu não sei em que momento a humanidade ela passou a terceirizar a fé, né? A terceirizar as suas experiências espirituais, a depender de algo que se vê, depender de um líder, de um mestre, de um coach, né? E tal, de um influenciador, de um livro, de uma doutrina, de uma religião, ou seja, tudo coisa que se vê, né? Tudo coisa que se vê. E eu acredito assim que eu me incluo também nisso, né? A gente faz isso buscando fundamentos para a nossa fé. E olha que coisa maluca, né? Porque a gente busca naquilo que vê razão para explicar, para sustentar aquilo que a gente não vê, né? Então, assim, na real mesmo, nós somos comandados por aquilo que nós não vemos, mas a gente fica tentando buscar explicação naquilo que a gente vê, para justificar aquilo que a gente não vê. Então, aquela coisa, né? Ao buscar o tangível, né, para explicar o intangível, cada um passa a defender as suas verdades, né? E aí a gente cai no lance das verdades absolutas, das verdades relativas, e aí eu digo que já era, né? Por quê? Porque tá armada a tenda do boca a boca, né? Porque cada um se agarra às suas verdades, né? E tenta impor essas verdades sobre o outro. Ou seja, a chance da coisa toda virar um enorme bate-boca é grande. E a própria história mostra isso, né? Porque há milhares de anos, alguns vão dizer, não, milhares não, milhões, outros vão dizer, não, bilhões. Não, porque eu creio, e aí já defende a sua verdade com relação a datas, números, né? Então olha como é fácil cair para esse lado, né? E quanto a defender a sua verdade, isso é muito legal. O chato mesmo é querer impor ela sobre os outros, né? E o pior, passando por cima da verdade do outro, né? Tipo, as religiões, elas são muito boas em fazer isso. Elas matam em nome disso, elas mataram e ainda matam, né? Em nome da sua verdade. Tipo assim, o que eu falo é a verdade, qualquer outra coisa que não seja verdade vão matar, né? E a história está repleta disso. Eu sempre costumo conversar que nessa coisa de verdade relativa, de verdade absoluta, só existe uma única verdade absoluta, né? A natureza contemplável. Aquilo que, indiferente da tua fé, da tua posição, enfim, ela pode ser contemplada. O sol, a lua, o horizonte, as estrelas, as florestas, a chuva, a nuvem, inclusive tá chovendo pra caramba agora aqui, enquanto eu tô gravando esse vídeo, né? Tudo que é natureza contemplável, né? Eu atribuo como verdade absoluta, né? O resto eu vejo tudo como verdade relativa. Por quê? Porque cada um tem a sua, né? Agora, a natureza é uma coisa que a gente pode ver. E essa verdade absoluta, pra mim, ela pode ser absoluta pra mim, mas ela pode ser relativa pra ti. E isso é a vida. E aí tu pode dizer, mas não tem que ser assim. E eu concordo que depende, não tem que ser assim. Mas eu tô falando que é assim, né? É só a gente observar as coisas ao nosso redor. Fábio, mas isso aí que tu tá falando é uma verdade? E eu vou dizer, sim, pra mim é uma verdade, né? Mas depende, pra mim ela é absoluta, pra você ela é relativa. E por que isso? Porque a própria ideia de natureza, pra você ter uma ideia, ela pode ser relativa. Sei lá, tem pessoas que afirmam ver, né, a energia, ver o prana, a áurea, a Shekinah, que nem dizem alguns evangélicos, né? O Espírito Santo. E aí é relativo, porque o fato de eu, de repente, não estar vendo não quer dizer que a pessoa que está falando ali não está vendo, né? Quem sou eu para chegar e dizer que o que ela está vendo não é verdade, se ela está vendo, né? Então isso eu coloco uma verdade absoluta, né? Somente a natureza contemplável, aquela que eu posso contemplar. Árvores, rios, morros, horizontes, sol, essa chuva agora aqui, que está caindo aqui, né? Ou seja, contemplável por ambos os espectadores. E sabe o que é o mais louco? É que até mesmo essa natureza contemplável, pela lei da ótica, né, por exemplo, nenhum ser humano é capaz de contemplar exatamente a mesma coisa, né? Você consegue agora então tipo entender como é que as discussões ficam muito acirradas, né? Por quê? Porque, cara, ninguém vê as coisas da mesma forma, entendeu? Todo mundo vê de forma diferente. E aí eu até concluo
duas coisas, né? Primeiro, ou Deus é maluco, né? E nos criou para passar a vida inteira batendo boca, porque a gente nunca vai chegar num consenso, entendeu? Nunca a gente vai concordar junto, ou talvez no céu, né? Ou Deus é um gênio, tá? Botou algo na nossa cara, que nós somos um nele, e a gente não percebe isso, tá? Eu já fico mais com a segunda opção aí, né? Tipo, a obviedade é que somos um nele, né? E podemos experimentar essa unidade através da fé. E cá pra nós, né? Quem já não conhece alguém que realizou algo extraordinário, né? Cuja a única explicação plausível é a fé, né? E claro que tem aqueles que chegam à insanidade de ficar aguardando ansiosamente que uma pessoa que se curou pela fé lá na sua religião, na sua crença, no negócio lá, fique esperando que a pessoa adoeça só para poder chegar e dizer para ela assim, viu, não, quem te curou foi um demônio, agora ele tá te cobrando o valor. Então, entendeu? Tipo assim, ó, chega a expressão doentia de ficar torcendo para que a pessoa vá mal, tu entende? Só para provar que tava certo, que loucura, né? Eu chego a pensar, tá, que o ser humano, ele anseia tanto por verdades que possam ser contempláveis, né? Que assim, a humanidade acaba ficando suscetível a essas fórmulas mágicas que aparecem em forma de religião, né? Em forma das doutrinas. E aí, junto com isso, vem as suas verdades, né? E a imposição dessas verdades sobre as demais verdades, passando por cima delas. Né? Aí o não seguir essas verdades, aquela que eu estou dizendo que tipo, sei lá, no cristianismo é o pecado, no budismo é o dukkha, né? Se for no hinduísmo é o maya, e por aí vai, tipo assim, são nomes diferentes para exatamente a mesma coisa. Agora, quantos estão dispostos a ver dessa forma? Todo mundo está agarrado na sua verdade, né? Eu costumo dizer que a verdade que eu vejo e comunico, ela é absoluta. Porque para mim, né, ela é absoluta. Agora, ela é relativa para o outro, né? Porque assim, ela é relativa para o outro, ela é relativa para o tempo. Tipo assim, eu olho para o horizonte agora, tá? E comunico uma verdade, né? Por quê? Porque é o que eu tô vendo, né? Agora, se alguém olhar na mesma direção, pode perfeitamente ver coisas diferentes. E nem por isso eu estou errado e a pessoa está errada, né? Sei lá, eu olho aqui e vejo um gramado, vejo uma casa, vejo prédios e tudo mais, né? E só que daqui a um tempo, né? Uma pessoa vai vir daqui também, vai olhar tudo isso e vai ver coisas diferentes. Agora, nem por isso eu estou errado, nem por isso não é verdade quando eu estou falando agora e nem por isso deixa de ser verdade quando ele estiver vendo depois, né? Sei lá, dezenas, centenas, milhares de anos depois. Tu entende, cara? Sei lá. Por isso que, assim, quem me conhece mais de perto sabe que eu sempre afirmo que o que eu vejo, é sempre o que eu vejo. Raramente eu afirmo o que eu creio, né? Simplesmente porque o que eu vejo e comunico pode interessar aos outros. Agora, aquilo que eu creio e sinto interessa somente a mim, né? A mim é a minha expressão de fé. E pela orientação, né, que eu busco em Jesus Cristo, se a pessoa precisa ser convencida de algo, não é por mim que ela vai ser convencida, mas é pelo Espírito Santo, né? Porque eu creio, olha só, eu não vejo, mas eu creio que quem convence é Ele. Então eu não vou ficar batendo boca com as pessoas, né? E isso me leva a um estado de espírito que tem me feito muito bem, né? Que é o que eu chamo de estado de discernimento, né? Certa vez eu escutei isso e me fez, assim, tipo, cara, fez muito sentido, né? Conversando com um grupo de pessoas e eles diziam, então, nós estávamos aqui discernindo, né? Cara, eu achei fantástico aquele negócio assim, pô, estamos aqui discernindo, né? Porque o desafio não é debater em torno do que não concordamos, né? Isso aí é pura vaidade, cara, isso só leva a vaidade. Eu sei mais, tu sabe menos, eu estudei mais, não sei o que, né? Agora, o desafio é o discernimento em torno daquilo que a gente concorda, entendeu? Daquilo que nós concordamos. Isso é graça, isso é amor, isso é paz, isso faz reinar uma paz no meu interior. Eu fui meditar e me dei conta de 3 tipos de diálogos que ocorrem, tipo, hoje no nosso dia a dia. O debate, o confronto e o discernimento, né? Debate e confronto, tipo, dispensa comentários, né? Agora, o discernimento, ele é algo fantástico, né? Porque o debate, ele é o conflito de ideias. O confronto é o embate dessas ideias, mas o discernimento é o alinhamento dessas ideias. Muito legal, né, cara? É o provar as informações ali e reter aquilo que me é útil para minha vida diária, para minha vida cotidiana, entendeu? Sem espiritualidades e coisas, sabe? São coisas que colaboram para que eu seja melhor hoje do que eu fui ontem, tu entende? É buscar focar na conversa em torno do que nos aproxima e não daquilo que nos afasta. E só voltando ao início do vídeo, né? O que nos aproxima é a nossa expressão de fé, sabe? A fé, olhar pelos olhos da fé. Agora, assim, pelo amor de Deus, não me venha dizer que é a fé, mas tem que ser a fé em Maomé, mas tem que ser a fé em Cristo, mas tem que ser a fé em Buda, tem que ser a fé nos santos e tal. Não faça isso, tá? Porque a fé, ela não é por meio de referenciais que você experimenta ela, né? A fé é por meio de uma conexão tua, pessoal, com o Criador. Então, no teu quarto, em secreto, você fala com Deus que te vê em secreto e te responde em secreto e toda aquela coisa, tá? Certa vez eu li
que a humanidade, ela tem os seus mestres, né, os seus referenciais, que Deus manda. E eles todos vêm e apontam uma direção. O problema é que a humanidade, ela não olha para onde os mestres estão apontando, ela olha para o dedo do mestre. Você entendeu ali a profundidade do negócio, né? Acaba tudo sendo muito relativo, e se nós não tivermos graça e amor para compreender isso nas pessoas, a vida fica enfadonha, fica cansativa, né? Porque o próprio relativismo, ele é algo muito louco. As pessoas, elas conseguem relativizar até o próprio pensamento, uma coisa que, tipo, teoricamente não poderia ser relativizado, eles conseguem, né? Por exemplo, na busca por conversar sobre algo que tenha em comum com uma pessoa, eu posso usar, tipo, pensamento, né? Porque, tipo assim, sei lá, todo mundo pensa, eu penso, você pensa, todo mundo pensa, então não é pra ser uma coisa relativa. Aí eu falo assim, então, você pensa, certo? Faço uma pergunta, você pensa, certo? E a pessoa diz assim, não, eu não penso, eu só reproduzo o pensamento de Deus, porque Deus já predefiniu até mesmo meus pensamentos, logo quem pensa não sou eu. Cara, aí eu te pergunto, como é que tu conversa com uma pessoa assim? Na verdade só tem um jeito de você conversar, né? A gente precisa conversar com ela na terceira pessoa. Tipo assim, você fala com Deus, para então Deus falar com ela, tu entende? Então assim, tem situações que são de fato desafiadoras, né? Então, a gente acha tudo muito estranho, né? Eu penso que a gente precisa parar de se extremar, né? De tentar impor nossas convicções sobre os outros, porque você vai por mim, tá? Isso aí é chato demais. Ah, Fábio, mas tu tá querendo impor o teu pensamento sobre o meu com esse vídeo, sei lá, você pode dizer isso, né? E sim, e você viu como é chato quando, né? Agora, se você chegou até aqui, é porque apesar de chato, apesar dele de repente estar te confrontando em algumas coisas, apesar disso, né? Você está discernindo, ele está fazendo sentido para você, está havendo discernimento, né? Então não quer dizer que não haja, às vezes, uns embates, umas coisas assim e tal, né? Mas quando há esse discernimento, a paz, né? O desafio não é o debate em torno do que nós não concordamos, né? Agora, o discernimento em torno daquilo que a gente concorda, né? Porque a gente tem que achar um jeito de concordar. Que você quer ver um exemplo de assunto que permeia tudo e a todos, que é o que nos aproxima, né? Eu sempre falo assim que a palavra mais poderosa e mais curta que eu conheço, né? Fé, são duas letrinhas, fé, né? Então a gente pode até debater sobre a origem da fé, sobre a base, o fundamento e por aí vai, né? Mas nós não podemos discutir sobre a sua expressão. Isso porque a fé, ela transcende todas as coisas, e não é por acaso que ela está na tríade, né? De tudo que vai permanecer no final. Tipo, a fé divide espaço ali com a esperança e só perde mesmo, as duas ele perde com o amor, né? Sobre isso você pode escolher ficar com a fonte do Renato Russo, né? Na música Monte Castelo, que ele fala, é só o amor, é só o amor. Mas não sou muito bom cantor, né? Mas você pode também direto na Bíblia, lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, que foi de onde Renato Russo pegou a inspiração. Você entende que se você for acessado por isso, não interessa se está na Bíblia ou se não está, ou se está na música do Renato Russo, sabe? Se você tiver fé, né, que o amor permeia as coisas. O que eu vejo que o desafio não é debater convicções, doutrinas, religiões, né? O desafio é discernir principalmente a fé. Que você quer ver, faça um teste. Ao invés de você ficar conversando com as pessoas e discutindo, ou ainda pior, de repente ficar impondo a tua doutrina, a tua convicção, a tua filosofia de vida e tal, né? O teu entendimento sobre aquilo ali, a sua compreensão disso, daquilo, converse sobre fé, né? Coloque a fé sobre a mesa para conversar. E você vai ver como isso muda a perspectiva da conversa. E é óbvio, né? Respeite a fé das pessoas que estiverem ali. Sejam elas quais forem, seja ela a fé que for. Porque é como o lance do pastor que chutou a imagem de uma santa lá acho que foi em 95, né? Ele não chutou a imagem, cara, ele chutou a fé das pessoas e até hoje tem gente que não entende isso, né? E hoje tem uma galera chutando a fé dos outros ao querer impor a sua própria fé sobre eles. Cristão mesmo, cara, cristão fica tentando impor a sua fé sobre as pessoas o tempo todo. Parece até que eles esquecem que a sua própria orientação doutrinária, a Bíblia, né, fala que a fé é a certeza do que não se vê, né? Mas muitos atribuem sua fé à Bíblia que se vê, a pastores que se vê, a templos que se vê, entendeu? Sem contar que nos objetos de fé que eles defendem, cara, sabe? Então eu não posso dizer que isso aqui não é uma crítica. Porque na real né? E faço porque procuro me guiar por Jesus Cristo. Não porque sou cristão, porque tipo, eu nem gosto muito desse termo cristão. Jesus Cristo não era cristão, Jesus Cristo era Jesus Cristo.
isso, velho, entendeu? É simples assim. Também tenho aprendido a não gerar grandes expectativas em líderes e os seus sermões, né, aquela coisa, porque Jesus deixou 5 sermões, cara, né? E eles contêm, eu creio, pela fé, né? Eu creio que eles contêm tudo o que eu preciso para alimentar a minha fé diariamente. Então, se existe alguém para ser estudado, é Jesus, entendeu? Não é o discurso do fulano de tal, né? Aquela coisa assim, hoje, esses sermões, eles representam um complemento, mas não a minha orientação, a minha motivação, a minha revelação e tudo que é que possa te vir à mente aí, né? Eu tenho aprendido que igreja não é aonde a gente vai, igreja é o que a gente se torna, né? Que se existe um fundamento de ir nos templos, né, que é diferente de igreja, é pela comunhão, pela troca, pela edificação do corpo, não uma edificação que eu receba do pregador, ou que eu vá lá receber a edificação, mas uma edificação que eu tô indo lá me propondo a dar. Pô, cara, é uma perspectiva completamente diferente. E quanto mais eu me movo nessa direção, mais eu compreendo o desafio de cada dia, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse é o desafio, cara. Esse é o desafio. E eu digo desafio porque não é o meu conhecimento, não é o teu conhecimento doutrinário, seja a doutrina que for, entendeu? Seja a religião que for, não é, né? Eu creio que, neste caso aqui, não é aquilo que eu vejo, é aquilo que eu creio mesmo, entendeu? Eu falo porque eu creio. Porque eu creio que não é isso. Eu creio que a fé é a única forma de nós experimentarmos esse amor, né? Esse amor transcende. O conhecimento doutrinário, teológico, religioso, ele cumpre muito bem o papel que ele se propõe. Tipo, qual é? Afastar pessoas, criar guerras, matar gente, cara. A história, é só olhar pra história, né? Porque coloca cada um nas suas trincheiras de convicções teológicas, religiosas, espirituais e tal. E aí qualquer coisa que seja diferente daquilo que tu pensa tem que ser rechaçado, né? E eu decidi estar junto, decidi estar perto, ser igreja, discernir o corpo e compreender o meu propósito aqui na Terra, né? Não com iguais a mim, mas justamente com aqueles que pensam de forma diferente da minha, né? Que têm convicções diferentes. Descobri que quando eu me abro para escutar uma expressão de fé diferente da minha, isso em nada macula a minha fé. Mesmo porque se maculasse a minha fé, o problema não é com a força da fé da pessoa que eu estou conversando, e sim com a fraqueza da minha fé, né? Então uma reflexão aí. Entre os cristãos mesmo, uns vão dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, outros vão dizer que ela contém a palavra de Deus, né? Agora a gente tá muito nesse momento aí. Mas o que vai definir o resultado da aplicação prática da palavra verdadeiramente no teu dia a dia, de forma prática, de forma efetiva, não interessa se a Bíblia se ela não é, se ela contém, sabe? E sim o quanto nós cremos naquela palavra que se manifestou para nós. Eu tenho certeza que enquanto eu fiz esse vídeo aqui, várias palavras se manifestaram para você. E aí o que vai definir o resultado dessas palavras na tua vida? A tua capacidade de crer que elas são palavra de Deus para tua vida, né? E eu vou agora liberar na palavra. Não vou agora liberar a palavra nenhuma. Eu quero agora que você pense sobre isso, né? Que você pense o quanto hoje você está preocupado de repente em impor, né, uma convicção e deixando de viver uma revelação, né? Uma revelação que você pode ter através de uma palavra, sei lá, lendo um gibi, assistindo um filme, uma série, um livro, né? Porque você acha que toda a base da tua fé depende de um único objeto. Aquilo que se vê, né? Sendo que eu creio, e nisso eu creio, não é como eu vejo, é como eu creio. Eu creio que a fé é a manifestação mais espiritual que uma pessoa pode ter. Por quê? Porque a fé é a convicção naquilo que não se vê e a certeza naquilo que eu espero. Então eu espero que esse vídeo aqui tenha te acrescentado. Se tu chegou até aqui, nossa, né, 17 minutos, eu creio que ele deve ter te acrescentado em alguma coisa, né? Então fica na graça, fica com Deus, Deus te abençoe tremendamente, é assim, e alimente todo o momento do teu dia, alimente a tua fé. Tamo junto, abraço!